Estamos ao vivo para mais uma conversa cheia de informação, de ciência, ajudando a gente a entender pontos fundamentais importantíssimos para a nossa vida, para a nossa saúde de forma geral, né? Corpo, cabeça, coração, saúde física, saúde mental, saúde emocional. E eu tenho uma convidada especialíssima hoje aqui comigo, a doutora Cíntia Circato, médica endocrinologista, presidente da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Doutora Cíntia, é um prazer enorme tê-la aqui, falar com a senhora, e a gente tem uma meia hora aí de muita informação pela frente, né? Muito obrigada, Renata, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui no seu canal, debatendo aí assuntos tão importantes. É isso. Bom, já vamos então direto ao nosso assunto, né? 6 em cada 10 brasileiros adultos estão acima do peso. 25% têm obesidade. Doutora Cíntia, a obesidade é uma pandemia, mas ela é silenciosa, ela não leva todo mundo ao mesmo tempo para o hospital, né? Então eu queria que a senhora começasse explicando para a gente esse cenário da obesidade entre adultos e também entre crianças e adolescentes, que tem preocupado bastante vocês, né? Exatamente. Então, assim, a obesidade, ela é de fato uma pandemia. Todos os países têm demonstrado aí um crescimento importante nas taxas de obesidade, mesmo países menos desenvolvidos, países em desenvolvimento, né? Não, a obesidade ela não é uma doença de só países desenvolvidos. Aliás, a gente tem observado aí um crescimento importante das taxas de obesidade em população de baixa renda, né? E a gente pensar, né, que 1 em 4 brasileiros tem obesidade. Quando a gente fala de crianças de 5 a 9 anos, 1 a cada 3 tem excesso de peso, né? Então a gente já está com números alarmantes. E o que mais assusta, Renata, é a velocidade de crescimento dessa pandemia. Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que são feitos aqui pelo Ministério da Saúde, mostram que nos últimos 17 anos as taxas de obesidade dobraram no nosso país. Quando a gente olha, por exemplo, dos anos 70 para cá, a obesidade infantil cresceu 1000%. Então, qual é a doença que cresce nessa proporção? Então, é muito preocupante e a gente precisa de realmente assim políticas públicas que impactem na saúde da população, sabe? A obesidade ela custa muito caro para a população. Uhum. Tem um estudo recente, inclusive divulgado nos últimos dias por vocês, né? Falando, pegaram 8 países, inclusive o Brasil, fazendo uma comparação e fazendo uma estimativa que para 2026 a gente vai dobrar o que se gasta com obesidade no Brasil em relação ao PIB, né? É um dado assim chocante. É um dado chocante. Você imagina que atualmente, né, a despesa em saúde do PIB é em torno de, se não me engano, 6, 7%, né? É o gasto, a despesa em saúde. A estimativa que a Federação Mundial de Obesidade, né, que foi quem fez essa pesquisa e que o Brasil foi um dos países piloto nessa pesquisa, mostrou que em 2019 nós gastamos 2,1% do PIB com obesidade, né? E quando a gente fala custo, a gente está falando tanto o custo direto da doença, mas o custo indireto. Por quê? Porque a obesidade ela acarreta aposentadorias precoces, faltas ao trabalho. Então, assim, quando a gente avalia o custo de uma doença, é muito mais amplo do que só o custo com o gasto médico em si, né? São muitos outros fatores que são colocados nessa conta que às vezes a gente até nem está pensando, né? Mas que acaba impactando sim. É importante, né?
Importante e lamentável. Lamentável que a gente tenha que sempre que trazer aqui os dados financeiros, né? Porque a obesidade é uma doença, precisa de políticas públicas imediatas, né? É uma doença que precisa de tratamento. Não são todas as pessoas que têm acesso à informação, acesso a um tratamento efetivamente multidisciplinar, né? Que contempla todos vocês, uma equipe de médicos especializados em tratar essas pessoas. Ainda existe, né, doutora Cíntia, um preconceito muito grande em relação aos pacientes, né? O próprio estigma, ele piora muito a doença, sabe? E principalmente em crianças. Tem dados, assim, que são dados que realmente chocam, mostrando que a criança com obesidade, ela acaba sofrendo muito estigma, bullying, em todos os setores da sociedade, mas em escola, né, principalmente, criança acaba sofrendo bullying. Isso faz com que essa criança ela tenha uma baixa estima e fique mais isolada socialmente, e com isso acabe ainda piorando compulsão alimentar, o que acaba agravando mais a doença, né? Então a gente chama isso de um círculo vicioso. Você imaginar que o índice de suicídio, abuso de substâncias é maior em adolescentes que têm obesidade, que sofrem estigma. Então, é muito importante a gente evitar apontar, porque hoje, mais do que nunca, a gente conhece as raízes profundas que levam o indivíduo a ganhar peso, né? Então, a gente precisa encarar que a obesidade não é uma questão de escolha, não achar que porque a pessoa tem obesidade, necessariamente, ela é preguiçosa, ela não tem força de vontade, né? Então, existe esse estereótipo, né? E que isso daí não é verdade, só piora a doença. Uhum. Agora vamos entrar aqui na história das crianças e adolescentes, né? A senhora, à medida que a senhora foi falando, eu fui pensando em pais e mães que muitas vezes são permissivos por amor, né? Existe uma permissividade, existe uma dificuldade realmente, efetivamente, de impor algumas regras, alguns limites, né? Outro dia eu estava conversando com uma nutricionista que me contava um pouco de atuação de consultório e tal, e é perceptível, ela foi me contando, a falta de regras realmente em casa, né? E o acesso muito fácil a todos os tipos de alimentos por parte das crianças e dos adolescentes, né? Que não tem ali um autocontrole, né? Eles realmente, efetivamente, não têm. Então, precisam de alguém ali, eu não estou falando mal dos pais, das mães, não é isso, criticando todo mundo, mas precisa mesmo de uma certa regra, né? Como é que a gente pode explicar, doutora Cíntia, para esse pai, para essa mãe, a gravidade dessa situação, né? E sabe, Renata, eu acho que é até mais profundo do que uma regra. A gente tem que pensar que a gente precisa promover ambientes saudáveis. E quando a gente pensa que existe um marketing persuasivo, voltado para o público infantil, então, esses alimentos que são alimentos não saudáveis, alimentos ultraprocessados, que têm personagens, que têm celebridades mirins fazendo propaganda. Então, a criança, ela não tem ainda crítica suficiente para entender o que está por trás desse tipo de marketing, né? Você sabe que nos supermercados, os produtos voltados para crianças, alimentos, né, voltados para criança, com personagens, não sei se você já reparou, eles ficam na altura do olhar da criança. E não é pura coincidência, né? Aqui, depois eu edito, mas agora a minha câmera acho que está fechada. Vamos voltar. Tudo isso acontece ao vivo, gente. A tecnologia tem dessas, né? O negócio piscou, desligou. Desculpa, doutora Cíntia. Vamos retomar. A senhora falava sobre a exposição de produtos voltados para crianças, produtos ultraprocessados, produtos que fazem mal à saúde, a exposição nas gôndolas dos supermercados, né? A altura dos olhinhos de todo mundo. A altura dos olhinhos, né? Isso daí não é uma coincidência, isso é marketing para justamente incentivar o consumo por parte dessas crianças. Existem trabalhos científicos que são
bastante elaborados, com uso de ressonância funcional, que você vê justamente, né, a região cerebral da criança, durante a exposição a comerciais com alimentos não saudáveis e com alimentos saudáveis. E você precisa, e é muito claro esses estudos mostrando, né, o quanto que influencia nas escolhas da criança, né, o quanto incentiva o consumo. Então, quando a gente fala assim, é uma questão de escolha, não é uma questão de escolha, o marketing está aí todo voltado para fazer com que esses consumidores mirins, sabe, queiram muito um determinado produto. Uhum. Vocês, a OMS e outras tantas entidades que cuidam, né, da saúde da população no Brasil e no mundo, estão mobilizados para taxar bebidas açucaradas, né? Fazer custar mais caro. Vamos explicar um pouquinho o que são as bebidas açucaradas? Eu acho que nem todo mundo tem exata noção do que está levando para o copo para dentro do corpo, né? Quando a gente fala em bebidas açucaradas, né, a primeira coisa que vem na cabeça são os refrigerantes, mas não são apenas os refrigerantes, né? Então, alguns sucos, tipo néctar de fruta, que são sucos industrializados, achocolatados, algumas bebidas energéticas, alguns chás, né, que são vendidos, alguns chás industrializados. Todos esses produtos, eles têm o açúcar adicionado. Então, quando a gente fala em bebidas açucaradas, são esse conjunto de bebidas que você tem uma adição de açúcar. Só para te dar um exemplo prático, assim, a Organização Mundial de Saúde recomenda que, no máximo, 5% das calorias que a gente consome num dia venha de açúcar de adição, esse açúcar adicionado, tá? Então, assim, se a gente pegar uma pessoa, que faça uma dieta de cerca de 2.000 calorias, a gente está falando aí de 25 gramas de açúcar adicionado na alimentação do dia inteiro. Vamos pegar aquela latinha de refrigerante de 350 ml, só aquela latinha ela já tem 38 gramas de açúcar, já ultrapassa o que é considerado saudável. Um achocolatado de 200 ml, aquela caixinha, ela já tem 28 gramas de açúcar, também ultrapassando aquela recomendação da Organização Mundial da Saúde. E aí, o que acontece? O que a gente tem verificado nos inquéritos nutricionais, nos inquéritos que são feitos aqui pelo Ministério da Saúde? Cada vez mais as crianças, elas estão consumindo bebidas açucaradas, tá? Aliás, esse grupo de crianças e adolescentes é o que tem que são os maiores consumidores dessas bebidas açucaradas, e vários estudos, isso daí são estudos muito consistentes, com milhares de pessoas, mostrando que quanto maior o consumo de bebidas açucaradas, maior o risco de desenvolvimento de obesidade, de diabetes do tipo 2 e de síndrome metabólica, que é um conjunto de fatores de risco que aumenta o cardiovascular. Então, assim, a gente tem evidências consistentes de que o aumento de consumo de bebidas açucaradas está associado a riscos. E são um pacote de sugestões da própria Organização Mundial da Saúde para tentar deter o crescimento da obesidade infantil, para tentar promover ambientes mais saudáveis, que ela sugere algumas medidas, né? Uma das medidas é a taxação das bebidas açucaradas. Outra, a proibição do marketing de alimentos ultraprocessados e bebidas voltadas ao público infantil. Outro, a rotulagem de advertência frontal, é você colocar na frente dos alimentos industrializados se ele é rico em açúcar, rico em sódio, rico em gordura, ter uma comunicação mais fácil com o consumidor, para o consumidor, porque hoje em dia você lê rótulo é tudo muito complicado, né? Então, deixar muito clara a advertência daqueles produtos e cuidar da alimentação da merenda escolar. Então, essas 4 medidas
são as medidas sugeridas, né, pela Organização Mundial da Saúde na tentativa de promover um ambiente mais saudável e deter o crescimento dessas doenças. E aí nós estamos aqui no Brasil lutando para que, pelo menos, assim, a gente já conseguiu a rotulagem frontal, né, recentemente, a Anvisa aprovou o modelo de advertência. Existem, assim, cidades, municípios, algumas leis aí em relação à merenda escolar, mas a gente tem essas duas batalhas outras, que é a proibição do marketing de alimentos ultraprocessados para criança e a taxação das bebidas açucaradas. Então, essas são as linhas. Quando a gente fala em taxar, Renata, é muito importante dizer assim, vai custar mais caro? Vai. Por quê? Porque numa pesquisa já realizada por algumas entidades, mostra o seguinte, que o que mais impacta na redução do consumo é o preço. Então, se custa mais caro, as pessoas consomem menos. Então, no Chile, já tem a taxação das bebidas açucaradas, então, houve uma redução significativa do consumo. No México, as bebidas açucaradas elas têm uma taxa de 10% e reduziu em 10% o consumo. Então, existem vários estados que já estão taxando e que está demonstrada essa redução do consumo, que acaba, então, tendo um impacto benéfico, né, para a saúde da população. E essa é uma medida nacional, porque a senhora se referiu a algumas medidas, né, municipais, enfim, estaduais, algumas questões, mas isso, a senhora citou Chile e México, são políticas nacionais. Sim, são políticas nacionais. Alguns países já adotaram a taxação das bebidas açucaradas, né? Então, eu citei esses exemplos. A África do Sul também tem taxação. Então, Colômbia, existem vários países que já adotam essa política pública. E qual que é o objetivo? É justamente a promoção de saúde, de ambiente mais saudável. Não é para você pegar essa taxa também, para com o ganho, né, que se tem, né, com essa tributação, você invista em promoção, em saúde, o que você conseguir obter com essa taxa. Então, a ideia seria realmente taxar as bebidas açucaradas e o ganho desse recurso seria reinvestir em saúde, em promoção de alimentação saudável e, enfim, na própria saúde mesmo, manter na pasta da saúde. E quando a senhora leva as autoridades, né, a ABESO, enfim, as entidades todas, levam as autoridades a realidade dos custos, né, da obesidade, vocês conseguem sensibilizar um pouco essas pessoas, porque o lobby de todo mundo que está expondo esses produtos é gigantesco, né, e o lobby da saúde é infinitamente menor, o que é um contrassenso, mas é o que acontece, é o que a gente vê na prática, né? Sim, agora a gente tem essa expectativa, né, com a reforma tributária, em que vai existir aí uma tributação de alimentos que não sejam saudáveis, que não façam bem à saúde, né? Então, dentro dessa reforma tributária, a gente espera que possa conseguir avançar, né, nessa questão da taxação para justamente reduzir o consumo. Você sabe que é impressionante que existem crianças que quase não tomam água, né? Que acabam só tomando refrigerantes ou sucos. E muitas vezes, o que acontece? Né? Quando a gente fala em suco industrializado, às vezes a mãe acha que troquei o refrigerante pelo suco, eu estou fazendo uma boa troca. Mas em termos de açúcar, também tem tanto quanto açúcar, né? Então também não é uma bebida saudável, né? Principalmente um néctar, né? O néctar está longe de ter uma fruta ali dentro, né? Aquilo que um dia foi fruta é um pó. Então, assim, é muito importante esse conhecimento, né, por parte dos pais. Sem dúvida, eu acho que a informação realmente, vocês têm feito um trabalho maravilhoso, né, educativo, porque eu acho que a nutrição a gente devia aprender na escola, né, assim como estudar como a gente gasta o dinheiro, como é que a gente faz
né? Educação financeira, educação sexual, educação nutricional, isso tudo a gente deveria, sim, aprender na escola, né? Mas não sendo assim, a gente sempre bate na tecla da informação, e a informação verdadeira, né? Que realmente dá às pessoas a possibilidade da escolha, né? Quando esses pais trocam o refrigerante por um suco ou por um chá, né? Então é muito comum, não, meus filhos não tomam refrigerante, tomam chás. E a senhora mesma disse há pouco, né, que os chás também industrializados, né, não aquele do de chá, casa. né? Exato, dependendo do Já chá. na garrafa, pronto, né? Exatamente. Então, explica um pouquinho, porque. E aí eu acho que vão ter pais falando assim, mas então o que eu vou colocar na lancheira? Como é que eu faço uma lancheira saudável, né? Eles ficam com essa dúvida. Então, eu vou aproveitar super a oportunidade que você está me dando, né, de convidar os pais, enfim, quem cuida de criança, vovó, né, a entrar no site da Abeso, que é www.abeso.org.br, tá? Lá, como campanha no Dia Mundial da Obesidade, nós lançamos a Lancheira Saudável, um e-book sobre lancheira saudável. Nesse e-book, que foi elaborado pelo Departamento de Nutrição e de Obesidade Infantil da Abeso, você tem várias ideias de como montar essa lancheira, assim, para cada dia da semana, o que deve ter dentro de uma lancheira saudável. Então, eu convido a todos que estão aqui nos assistindo a baixar gratuitamente esse e-book, que vai ajudar muito o pessoal em casa a ter aí uma lancheira boa para o filho. Uhum. Não, isso é absolutamente fundamental, né? A gente está falando de comportamento, né, doutora Cíntia? E o que eu percebo bastante das pessoas que conversam comigo, estou tantos anos, né, há tantos anos nessa área, é que existe uma dificuldade mesmo de comer. Né? As pessoas não sabem o que comer. Elas trocam realmente algo que elas entendem não ser saudável por algo que também não é saudável, né? Porque são expostas muitas vezes a propagandas enganosas, né? Das próprias marcas, de influenciadores que se submetem a essa engrenagem toda também, e a falta de regulação e a falta de comando mesmo, né, de uma política pública nacional para explicar tudo isso para as pessoas. Então, existe um receio de comer, a preocupação estética do brasileiro né, é gigantesca. O brasileiro é um dos que mais se submetem a cirurgias plásticas, né, gastam dinheiro, inclusive, que não tem para conseguir, enfim, se encaixar num padrão que alguém disse para ele que é o correto, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Esse comportamento, essa dificuldade, a falta de conhecimento da comida mesmo, as crianças, inclusive crianças, eu falo de crianças ricas, né? Classe média, média alta, que acham que alface dá dentro da geladeira, né? Ela nasceu na geladeira, o alface, o negócio brotou no prato. As pessoas não sabem, não fazem ideia de onde vem o alimento, né? Quem está plantando, não tem essa relação. E são eles que vão crescer e vão cuidar das suas famílias daqui a algum tempo. Como é que a gente fecha essa conta? E aí você traz até um aspecto bem importante, né, Renata, que é a questão do exemplo, né? Os pais, eles são um grande exemplo para os seus filhos. Não adianta você chegar e dizer, você tem que, enfim, comer fruta, e aí o pai e a mãe não estão comendo fruta, né? Então é muito importante a gente ter essa questão do exemplo. A gente tem estudos aí bastante interessantes mostrando que a refeição em família ela é super importante para que as crianças desenvolvam bons hábitos alimentares. É claro que a vida moderna, né? A gente nem sempre, uma coisa é o mundo ideal, né? A gente gostaria de poder, enfim, estar fazendo as refeições com os nossos filhos, todas as refeições, gostaria de ter tempo para cozinhar. Tem todas essas coisas que a gente também tem que levar em conta. Então, assim, a questão de conseguir ter uma alimentação melhor
ela depende de muitos fatores, né? Então, às vezes você pega uma mãe que leva 2 horas para chegar no trabalho, depois 2 horas para voltar. Então, como é que fica essa refeição nessa casa? E aí a gente começa a ver que realmente a obesidade ela é uma doença muito mais complicada, né, de se abordar. Mas, de um modo geral, a gente aprende de pequeno mesmo, né? Então, é super importante que os pais já comecem a oferecer uma alimentação saudável para os filhos. Tem alguns dados aí bem alarmantes, porque, teoricamente, você deveria não expor uma criança a produtos industrializados antes de 2 anos de idade. Mas quando a gente vai olhar dados, né, aqui do CISVAM mesmo, que o Ministério da Saúde publicou recentemente, mostrando assim o alto consumo de alimentos ultraprocessados por crianças tão pequenas quanto crianças com 6 meses. Então, assim, ou crianças de 1 ano comendo macarrão instantâneo, que tem um monte de sódio, né? Então, assim, é muito importante esse ensinar já desde pequenininho. E tem algumas dicas que eu gosto de dar para os pais em relação a alimentação tem que ter horário, a alimentação tem que ter lugar para comer, essa coisa de comer na frente da televisão, isso daí não é uma boa ideia, você não treina a saciedade, porque você está distraído com o programa, com a coisa que você está assistindo, e você não está concentrado no seu organismo, no seu corpo, né? Então, essa coisa de brincadeira na hora de refeição também não. Refeição é uma coisa muito séria. E tem algumas frases que a gente sempre fala assim, gente, olha, não usa essa frase, que é assim, olha, se não comer a salada, não ganha sobremesa. Só vai aumentar o ódio da criança com a salada e dizer que sobremesa é o máximo, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que é gostoso, né? Apresentar para crianças diferentes sabores. Às vezes tem criança que chega e faz parte da gente não gostar do que é amargo, não querer um verdinho, né? A criança fazer cara feia. Mas, assim, você tem que ir apresentando com diferentes preparações para a criança, para que ela vá experimentando, vá conhecendo. Às vezes não é porque não gostou hoje da cenoura, que daqui uma semana, se você fizer ela, sei lá, na forma de um purezinho, sei lá, crua, ralada, enfim, ela não vai gostar. Então, é muito importante esse aprendizado, né? A gente aprende a comer com as experiências, né? Então, é importante que a criança vá sendo apresentada esse sabor. Dá trabalho, né, doutora Cíntia? E a gente não está aqui para ficar botando regra na vida das famílias alheias, né? Mas realmente dá muito trabalho. A correria, o cansaço. A senhora se referiu a mães que trabalham fora, né? Que pegam não sei quantas conduções para chegar ao trabalho, fazem marmita, não tem grana, né? A gente vive num país com um abismo social criminoso, né? Então, a gente precisa entender também do que a gente está falando, né? Há casos e casos, mas também existe uma falsa ideia de que comer saudável é caro. É caro porque as propagandas a que somos submetidos o tempo todo mostram produtos que não são acessíveis à grande maioria da população. Mas eles não são saudáveis, né? Então, você ir à feira, você ir a um sacolão, ver as ofertas do dia, você ver os legumes, as frutas da estação, arroz, feijão, é que hoje está tudo absolutamente fora de propósito, né? De preço. Mas comer saudável não é mais caro, né? Eu acho que isso também é importante a gente falar. Uhum, não é mais caro. É claro que tem determinados produtos, né, que inclusive tem subsídios fiscais por uma questão, né, de políticas aqui do nosso país, que acabam custando menos, né? Mas eu acho que a gente deveria, dentro, né, dessa promoção de um ambiente mais saudável, de uma alimentação mais saudável, ao mesmo tempo, né, em que você taxa esses alimentos que são alimentos considerados ruins, né? Você também facilitar o acesso para
frutas, verduras, né? Então, é também importante incentivar o próprio consumo de água. Eu vejo muita criança que nem água toma. Então, a gente também tem que ter aí essa outra parte, né? Essa contrapartida de também tentar facilitar o acesso. Uhum. E para a gente encerrar, que eu preciso te liberar, já estamos aqui há 30 minutos. Uma estratégia também para os pais, né? Muita gente em home office, muita gente trabalhando em casa, quem é privilegiado, que pode trabalhar em casa, pôde trabalhar ao longo de todo o isolamento, né? Tem muita criança em casa, as aulas já voltaram, já foram retomadas, tem escolas que estão naquele sistema híbrido, né? Você pode ir à escola, ou pode acompanhar as aulas de casa, mas as férias estão aí. E as despensas estão cheias de porcarias, né? Eu acho que uma saída também é não ter em casa, né? Porque a criança tem o acesso fácil, né? Não é que ela não vá comer, mas vai dificultar bastante, né? Ela vai comer quando os pais oferecerem a ela, né? Sim, melhorar a cara da despensa, melhorar o que tem em casa, né? E assim, trazer a criança também para participar dessas escolhas. Às vezes a criança está um pouco resistente ao consumo de algumas frutas, leva a criança junto para a feira, leva a criança para a cozinha para preparar junto, né? Para ela começar também a se interessar, né, por determinados alimentos. Sem dúvida. Doutora Cíntia, a gente ficaria aqui horas, né? Porque assunto é o que não falta nessa área. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo trabalho que você vem fazendo à frente da Beso, né? Eu acompanho ali com lupa tudo que vocês trazem, o que vocês fazem, porque é muito importante a gente dar informação para as pessoas, né? Munição para que elas se cuidem da saúde. Não é bunda dura, barriga chapada. Eu repito isso, né? Não sei quantas vezes eu já falei essa frase. É saúde, né? Evitar uma doença. E as crianças e adolescentes estão ficando cada vez mais doentes também, né? E isso é assustador. Exatamente. Mas eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço. E sempre que você quiser, estamos aqui à disposição para discutir qualquer tema aí relacionado a essa importante pandemia, que é a pandemia da obesidade. Tá bom? Muito obrigada, doutora Cíntia. Eu adorei o seu tom. Muito tranquila, calma, serena, porque para falar desse assunto precisa mesmo, né? Sem dúvida. Um beijo, muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.